E aí, pré-calouro, é daqui na área. A aula de hoje é eletroquímica, só que a aula de hoje é um formato um pouco mais diferente. É no próprio papel, é eu e você ao vivo, meu amigo velho. Vamos em frente, que atrás vem concorrente. E a aula hoje, como o tema já diz, eletroquímica. Eu poderia até colocar como eletroquímica para leigos, porque quer dizer o quê? Conceitos básicos dos quais você não pode deixar de sabê-los. Então, vamos em frente, porque atrás vem concorrente. Vamos lá? Opa! Antes de tudo, refrescar. Quando você enxerga a parte de eletroquímica, muitos dos alunos, inclusive eu, quando estudante, eu tinha uma dificuldade quando vinha com as tabelas de potencial de redução, de oxidação, força eletromotriz. Bem, então para entender aquilo a gente tem que voltar um pouquinho na base e fortalecê-la. Então a aula de hoje especificamente é essa, são os conceitos básicos. Mas antes que iniciemos propriamente dito, eu quero deixar logo bem claro uma coisa muito importante, um alerta já de início. Tudo que nós precisamos entender dentro de eletroquímica, nós precisamos de uma coisa muito básica, que eu quero que você entenda, eu vou colocar aqui até de roxo para lembrar uma pancada, eu quero que você entenda que tudo que for falado daqui para frente, você vai ter que entender o seguinte, ó, tudo ocorre nos reagentes. Eu não entendi, você vai entender já já. Tudo ocorre nos reagentes. Tudo bem? Deixa eu acabar o mistério. Pronto. Vamos lá. Tudo ocorre nos reagentes? Sim, veja só. O que nós vamos iniciar hoje é uma revisão. E essa revisão eu quero que você entenda. Tudo ocorre nos reagentes. Como assim, Éder? Quando nós nos reportarmos a palavra fulano oxidou-se ou ciclano reduziu-se, tudo está relacionado ao membro dos reagentes, ou seja, tudo aquilo que vem antes da seta. Ou seja, eu estou falando de tudo aquilo que vem antes da seta. Então vamos lá. Para continuar aqui, lembra o que seria oxidação? Oxidação nada mais é, olha como já está destacado aqui, ó, dá. Quer dizer que oxidação nada mais é do que o processo que ocorre doação de elétrons. É como assim? Doação de elétrons. Então, ó, oxidação dá de dar. Dá o que? Elétrons. Ou seja, uma espécie que sofre oxidação é aquela espécie que doou elétrons. Ou seja, eu vou lembrar que aquela espécie que perdeu elétrons. Ou ainda posso acrescentar, é aquela espécie que adquiriu carga o que? Positiva, tornou-se um cátion. Então aqui, ó, por exemplo, nós temos a espécie, opa, muito importante aqui, ó, Fe. Eu quero que você entenda que essa espécie Fe é a espécie metálica, é o metal. Toda vez que acontecer isso, o metal ele tem o NOx o quê? Zero, tudo bem? Esse ferro está no meio dos reagentes, ele sofreu alguma coisa e tornou-se, olha o NOx dele, 2+. Aqui, cuidado, eu não chamo mais de metal, aqui eu chamo de íon. Aqui é o íon metálico, no caso aqui é o íon ferroso, ó, mais 2 elétrons, ou seja, o ferro estava na fase estava no estado sólido, sofreu algo e saiu do estado 0 para o estado +2. Ou seja, eu percebi aqui que houve um aumento de NOx. Houve um aumento de NOx, ou seja, o que isso faz eu acreditar? Houve um aumento de NOx, quer dizer que a carga ficou cada vez mais positiva. Então, quando ocorre oxidação, ocorre aumento de NOx, o que dá a entender que a espécie fica cada vez mais o que? Positiva. Pois pronto. Eu leio assim, ó. A espécie metálica sofreu oxidação, produzindo o íon ferro 2+. Então, cuidado. Toda vez que a questão fala assim, ferro, uma faca de ferro, um pedaço de ferro, ele está se referindo à espécie metálica, que o NOx é o quê? 0. Quando ele fala íon metálico, ou solução de ferro, solução de cobre, solução do que quer que seja, é o íon. Então, esse íon ele vai estar presente principalmente nas questões, quando ele fala assim, uma placa de cobre ou um pedaço de cobre está na presença de uma solução de prata. Opa, é o cobre, cobre é o metal, na presença da solução de prata. Prata é o íon, então seria
a solução, que a gente vai já ver. Mas por enquanto eu quero que você entenda que eu tenho uma espécie metálica que está sofrendo oxidação. Aumentou o seu NOx, tornou-se mais positiva. E eu quero que você entenda o seguinte: isso daqui que eu estou fazendo é só um pedaço de um processo, ou seja, aqui é uma oxidação, mas é óbvio que se alguém perde elétrons é porque alguém ganhou elétrons. Sempre ocorre concomitantemente, Éder? Sim. Sempre que alguém perdeu é porque alguém ganhou. Então aqui eu só te mostrei a oxidação. Éder, mas se tu mostrou a oxidação, cadê a redução? Calma. Então aqui perceba que foi só uma parte, foi só a oxidação. Já já eu vou te mostrar a redução. Então isso daqui é o que nós chamamos de semi-reação. Semi-reação no caso de oxidação. E aqui eu vou te mostrar agora a semi-reação de quem? De redução. Quando eu juntar as duas, aí eu vou ter propriamente dito o fenômeno da oxirredução. Tudo bem? Então vamos adiante. Se a oxidação foi doação de elétrons, eu já posso imaginar que redução, Re é uma espécie que recebe elétrons. Canetinha aqui falando, mas tudo bem. É uma espécie que recebe elétrons. Se ela recebe elétrons, é uma espécie que ganha elétrons. Se ela ganha, ela se torna, por exemplo, um ânion. Ou eu vou fazer o seguinte: uma espécie que ganha elétrons torna-se um ânion, mas pode ser que eu tenha uma carga positiva, por exemplo, mais 6, e se eu ganhar 2 elétrons, eu vou ficar com a carga mais 4. Ou seja, não quer dizer que eu vou me transformar necessariamente em um ânion. Isso aqui é um conceito que a gente enxerga lá desde ligações químicas, mas eu estou só te refrescando. E agora eu vou te mostrar para você não ficar obnubilado. Tudo bem? Ó, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o metal cobre. Opa, negativo. Isso aqui, ó, tem a carga. Isso aqui é o íon cobre. Cobre 2+. Ele vai absorver, ó, ele vai ganhar, ó, porque está antes da seta, ó, cobre mais 2, ou seja, ganhou 2 elétrons, se transformando em cobre metálico. Então aqui é o cobre propriamente dito metal. Então esse aqui é o próprio cobre. Entenda, o metal não sofre redução. Olha o que aconteceu aqui, ó. O metal ferro, isso aqui é o que? Isso aqui só pode ser oxidação, porque os metais têm característica o quê? De perder elétrons. Lembra lá da tabela periódica? Pois é. Se eu tenho o metal nos reagentes, a tendência é que ele possa o quê? A perder elétrons, a oxidar. Se eu tenho um íon nos reagentes, a tendência é que ele possa o quê? Perder mais ou até mesmo ganhar. Mas uma coisa é certa, se o metal estiver nos reagentes, eu só sei que ele vai o quê? Perder, tudo bem? Nesse caso, o íon cobre ganhou 2 elétrons, transformando-se no cobre, que o NOx da espécie é o quê? 0. Então, o NOx era mais 2 e agora é 0. Então, houve uma redução. Professor, vamos lá. Quando ocorre redução, o NOx diminui. Se o NOx diminui, ele fica cada vez menos positivo. Tudo bem? Então, ó, ele era mais 2, foi para 0. Se eu fosse mais 6, indo para mais 4, redução. Então, tudo bem, ó, diminui o NOx. Lá na oxidação, aumenta o NOx. Mas você sabe que eu já disse, isso daqui eu estou mostrando só a redução. Então, aqui é o que nós chamamos de semi-reação. Mas é semi-reação por quê, Éder? Porque eu só estou mostrando a redução. Aqui eu só mostrei a oxidação. Então, semi-reação de oxidação, semi-reação de redução. Aí você chega aqui agora, professor, então por que chamamos de oxirredução? Nós chamamos de oxirredução o processo em que eu tenho uma espécie se oxidando, uma espécie reduzindo numa mesma reação química. Aí eu tenho o processo de oxirredução. Ou seja, aqui acima eu não tinha a oxirredução propriamente dita, eu tinha as semi-reações. Agora eu vou transpor isso aqui, ó. Então eu vou pegar esse exemplo aqui de cima. Então eu tenho o íon ferro, o ferro, que aqui é sólido, né? Vou omitir aqui só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Ele está se transformando em ferro 2+, mais 2 elétrons, ou seja, era o ferro, se transformou em o seu cátion, no caso. Então aqui ele sofreu, ó, oxidação. Aí veio que
o cobre 2+, ganhou esses 2 elétrons que foram perdidos pelo ferro, transformando-se em cobre 0. Então aqui ocorreu uma redução. Bem, o que é que vai acontecer agora? Eu vou somar as semi-reações e quando eu somar as semi-reações, eu vou ter a reação global. Ó. Os 2 elétrons que foram perdidos, tudo bem? Foram recebidos pelo cobre. Pronto. Então o que é que sobrou? Sobrou que a leitura é o seguinte. O metal ferro, na presença da solução de cobre aquoso, transformou-se em ferro 2+, e o cobre reduziu. Aqui ficou aquoso e aqui sólido. Agora eu quero fazer uma coisinha rapidinho aqui com vocês, se você me permite, muito interessante. Isso daqui é o metal, tudo bem? O que é que vai acontecer com o metal? Tudo bem? Desculpa aí. O que é que vai acontecer com o metal? Ele vai sofrer um desgaste. Como é que tu sabe que ele vai sofrer um desgaste? Porque ele tinha NOx 0 e agora foi aqui, ó, para +2. Ele sofre o quê? Uma oxidação. O cobre aqui, no caso o íon cobre, melhor dizendo, ele está em solução. Então aqui é o íon. O íon ele vai o quê? Desaparecer, ou seja, ele vai diminuir a sua quantidade. Então o íon desaparece. Até porque eles são reagentes, então são o quê? São consumidos. Então o metal se desgasta e o íon se reduz. Bem aqui vai acontecer o que nós chamamos às vezes nas questões assim, ó, ocorreu deposição de um metal. Essa deposição que ele fala nada mais é do que a redução de um íon à sua espécie metálica. Professor, cadê as Calma, recapitulando. Eu quero que você entenda que tudo acontece nos reagentes, belezinha? Como assim? Uma espécie oxidou-se, então está nos reagentes. Uma espécie reduziu-se, então foi lá nos reagentes. Lembrando que a oxidação é dar de dar elétrons. Quem dá elétrons perde, na maioria das vezes torna-se um cátion. Tudo bem? Redução, rede, receber, recebe elétrons, ganha elétrons, se transforma em um ânion, mas não lembre somente disso não. Lembre também que uma espécie pode ganhar elétrons e não se transformar em um ânion. Como aqui nós estamos mexendo com metais e seus respectivos íons, dificilmente eu observarei a formação de um ânion. Aqui é só aquele conceito básico que nós temos. Eu quero que você lembre que redução nada mais é do que diminuir o NOx, ou seja, ele ficar cada vez menos positivo. Por exemplo, ele era +6 e se transformou em +2. Então ele ganhou o quê? Ganhou elétrons. No caso da oxidação, o NOx faz aumentar, ou seja, ele fica mais positivo. Ele era +2 e agora passou a ser +6, por exemplo. Tudo bem? Eu te mostrei que aqui foi só a etapa da oxidação, semi-reação de oxidação, e aqui foi a etapa da redução, semi-reação da redução. Quando eu junto essas duas semi-reações, eu tenho a equação global, ou seja, eu tenho propriamente dita oxirredução. Então, professor, então por que chamamos de oxirredução? Porque é uma reação química que acontece oxidação e redução ao mesmo tempo. Lembrando que quem perde, alguém tem que ganhar. Show de bola? Pois pronto. Esse primeiro slide foi muito tranquilo. Eu quero mostrar para vocês agora uma segunda etapa que você nunca mais errará quando cair, ou seja, quando cair em questões no vestibular, com aquela tabelinha de potencial, aí nesse exato momento você está se perguntando assim, meu Deus do céu, já vi isso aí. Eu que já vi eletroquímica, eu nunca nem entendi isso aí. Às vezes eu acertava a questão lá, como se diz, no bambo. Calma lá. Botei aqui, ó, potenciais de redução e oxidação. Aí, ó, sei nem o que diabo é isso, professor. Isso é a frase que eu mais ouço em sala de aula. Isso daqui talvez era a frase que você dizia antigamente. Hoje você não diz mais. Vamos em frente, que atrás tem muito concorrente. Professor, o que quer dizer isso aí? Tá, vamos lá. Quando a gente fala essa palavrinha aqui, ó, potencial, eu quero que você interprete que potencial nada mais é do que a capacidade de alguma coisa. Por exemplo, eu sou um professor que tem excelente potencial em ensinar. Então quer dizer que eu tenho uma alta capacidade em ensinar. Você é um aluno que tem alta capacidade em aprender.
Ou seja, você é um aluno de alto potencial. Fulano tem um potencial estupendo para correr nas Olimpíadas, então ele tem uma capacidade muito alta de desenvolver as técnicas. Então quero que você entenda que falar em potencial nada mais é do que falar em capacidade. Aí vai ser como? Vai ser assim, ó. Eu posso ter represento por esse epsilon O, esse epsilon O aqui, ó, O xi, por exemplo, isso aqui nada mais é do que a leitura de potencial de oxidação. E eu posso ter também o epsilon hat, digamos assim, que seria o potencial de redução. Ou seja, eu estou medindo aqui quem tem capacidade de oxidar e reduzir. Como é que eu vou saber essa tabela? Eu não sei. Se você lembra, mas o nome tabela é justamente para ser o quê? Consultado. Então eu quero que você entenda que os potenciais de oxidação e redução já foram calculados, levando-se em conta um padrão. Não se preocupe com isso não. Então eu trouxe aqui, por exemplo, essa tabela com semi-reações e eu mostrei a você, ó, o potencial de redução. Calma, vamos voltar aqui, ó. O que é o potencial de oxidação? É a capacidade que um elemento tem de sofrer oxidação. O que é potencial de redução? É a capacidade que um metal, um elemento, tem de reduzir. Eu quero que você entenda o seguinte, ó. Potencial de oxidação é o seguinte, se eu tenho, vou trocar aqui o pincel, se eu tenho um elevado potencial de oxidação, a interpretação que eu faço é que eu sofro oxidação fácil. Tudo bem? Oxidação fácil. Se eu tenho um elevado potencial de redução, é justamente a mesma leitura. Quer dizer que eu sofro redução fácil. Então é muito fácil isso aqui. A partir de agora você nunca mais terá dificuldade. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos analisar essa tabelinha aqui, ó. Eu tenho a semi-reação de redução, então eu tenho, ó, os cátions, no caso aqui, os cátions metálicos ganhando um elétron, transformando na espécie elemental, íon prata, íon cobre, íon ferro, íon zinco. O que é que eu interpreto? Eu tenho aqui, ó, mais 0,8, mais 0,34, menos 0,44, menos 0,76. O que é que eu faço isso aqui, Éder? Como é potencial de redução, eu vou analisar o seguinte, quem tem o maior potencial de redução? Esse daqui, ó. Esse daqui, ele tem o maior potencial de redução. E o zinco aqui, ó, na tabela tem o menor potencial de redução. Opa, agora bem aqui eu quero que você... sempre vai vir em redução? Não necessariamente. Eu quero que você lembre uma coisa interessantíssima agora. Se eu tenho baixo potencial de redução, quer dizer que eu tenho dificuldade em sofrer redução, ou seja, quer dizer que eu não tenho tendência a ganhar elétrons. Se eu tenho baixo potencial de redução, é porque eu tenho elevado potencial de oxidação. É de lá em cima, se eu tenho um elevado potencial de redução, quer dizer que eu tenho facilidade ou tendência a ganhar elétrons. Então quer dizer que eu tenho dificuldade ou praticamente não perco elétrons. É assim, ó. Então quer dizer que aqui baixo potencial de oxidação. Isso aqui é muito interessante nas suas questões. Então, ó, na tabela, se for potencial de redução, quem tiver o maior valor tem maior potencial de redução. Quer dizer que é aquele que se reduzirá mais facilmente. Logo, ele terá dificuldade em oxidar. Se eu tenho menor potencial de redução, quer dizer que eu tenho mais facilidade em ganhar? Não, eu tenho dificuldade em ganhar. Eu tenho maior facilidade o quê? Em perder, ou seja, maior potencial de oxidação. Ele faz um exemplozinho, faço agora. Ó. Agora como é que eu poderia interpretar essa tabelinha aqui? Vamos fazer, por exemplo, a reação entre o ferro sólido mais o íon cobre 2+, aquoso, tudo bem? Setinha. Aí ele se transforma o ferro em ferro 2+, aquoso, porque um íon é a solução, mais
cobre sólido. Pronto. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Seguinte, eu vi essa reação, Éder, eu não entendi nada. Calma lá. Vamos fazer aqui bem devagarzinho. Eu tinha que aqui eu tenho o ferro metálico, NOx quanto? 0. Aqui eu tenho o ferro NOx quanto? Mais 2. Então, se eu pegar esse carinha aqui, ó, ele está o quê? De 0 para mais 2, ele está sofrendo oxidação. Tudo bem? Vamos olhar aqui para a tabelinha. Ferro. Ferro se oxidando. Na tabela eu tenho ferro reduzindo. Ó. Ferro 2+, mais 2 elétrons, 0. Ixi, eu não tenho ele se oxidando. Eu tenho de redução. Então é só você inverter a reação. Se aqui é de redução, é menos 0,44, ou seja, o ferro sofrendo redução é menos 0,44. Mas como aqui no meu exemplo ele está se oxidando, então vai ser o que? 0,44 volts. Aí eu coloco aqui, ó, 0,44 volt positivo. Agora, o cobre, vou pegar aqui o verde esperança, ele era mais 2 e agora aqui é quanto? 0. Então, ó, ele está saindo de mais 2 para 0. Então, ele está sofrendo o que? Redução. Vamos olhar lá na tabelinha. Na tabelinha, o cobre, eu tenho potencial de redução? Tenho. Então, o cobre, qual é o potencial de redução dele? Mais 0,34 volts. Pronto. Agora eu quero calcular a diferença de potencial para ver se essa reação, se ela ocorre espontaneamente. Como é que eu faço, Éder? Só somar 0,44 com 0,34. Ou seja, essa DDP vai dar mais 0,78 volts. Deu positivo, então essa reação ela tem tendência a ocorrer de modo espontâneo. Então quer dizer que ela acontece espontaneamente. Éder, volta? Volto sim, vamos lá. Eu tenho uma tabela que mostra as semi-reações de redução. Show de bola? Pronto. Todo mundo aqui, teoricamente, estaria se reduzindo. Eu percebo na tabela que quem tem maior potencial de redução, de fato, sofre a redução. E quem tem menor potencial de redução, ó, quem tem menor potencial de redução é porque tem dificuldade em receber. Se tem dificuldade em receber é porque tem facilidade em perder. Pois pronto. Olha o que foi que eu fiz aqui, ó. Eu imaginei a seguinte reação entre o ferro, 0, reagindo com solução de cobre. Como é que a leitura da questão seria? É mais ou menos assim, ó. O ferro, uma faca de ferro em solução de cobre. Solução é o íon. Então, ferro 0 foi para mais 2. Pronto? Pronto. Então, de 0 para mais 2 se oxidou. Vamos ver o que é que eu tenho do ferro. O ferro está aqui, ó. O ferro, eu não sei o seu potencial de oxidação, mas eu sei o de redução? Sei, pois pronto. Se nesse sentido de redução é menos 0,44, como seria a oxidação, Éder? É só inverter, botar o ferro no primeiro membro, isso aqui e para o segundo membro. Então, o que era negativo se torna o quê? Positivo, porque eu inverti a reação. Então, coloquei aqui. E o cobre 2+, indo para cobre 0, ele está o que? Ganhando. Se ele ganha, o que? Redução. Eu tenho potencial de redução? Vamos ver. Cobre, olha aqui, ó, cobre 2+, ganhando elétrons, indo para cobre 0, 0,34. Então, coloquei aqui. Como é a diferença de potencial? Calcular a possível pilha formada por esses dois? Dá 0,78. Positivo. Quando der positivo, subentende-se de que esse processo é o que? Espontâneo. Se desse, por acaso, negativo. Se desse negativo, então é porque essa reação não seria o que? Espontânea. Show de bola? Pronto. Que tal a gente fazer agora uma recapitulação e fazer uma questãozinha que já caiu no Enem? Show de bola, hein? Vamos lá. Então, nós vimos os potenciais de redução e oxidação. Do que é potencial mesmo? É capacidade. Então, potencial de oxidação é capacidade de sofrer oxidação. Quanto maior o potencial de oxidação, mais facilmente eu sofro oxidação. E o potencial de redução, o potencial de redução é a capacidade de se reduzir. Quanto maior for o potencial de redução, mais facilmente eu ganho elétrons. Sempre vai vir uma tabelinha, Éder? Sempre. Pode ser que venha redução ou oxidação. Eu trouxe a tabela de potencial de redução. O que é que eu leio? Eu tenho mais 0,8, aí aqui embaixo menos 0,76. Qual é o maior valor? Mais 0,8. Então, quem tem o maior potencial de redução é o íon prata, ou a leitura.
íon prata. Então, o íon prata ganha um elétron, se transforma em prata metálica. Ele tem o maior potencial de redução, quer dizer que ele, tendo maior potencial de redução, tem maior capacidade, maior facilidade em ganhar elétrons. Ora, se eu tendo a ganhar elétrons, eu dificulto a minha perda. Então, quem tem alto potencial de redução tem baixo potencial de oxidação, ou seja, não perde facilmente. E o zinco, o íon zinco, tem facilidade, Éder, vamos ver. O potencial de redução é muito negativo. Então, se o potencial de redução é muito negativo, ou seja, é muito baixo, então ele tem baixo potencial de redução. Se eu tenho baixo potencial de redução, eu tenho alto potencial de oxidação, ou seja, eu tenho alta facilidade em perder elétrons. Aí eu coloquei um exemplozinho aqui que a leitura é: o ferro metálico reage com o íon cobre, produzindo íon ferro e cobre metálico. Aí eu percebi que o ferro saiu de 0 para +2, sofreu oxidação. Vamos calcular. O ferro sofrendo oxidação eu não tenho, mas eu tenho o ferro, teoricamente, recebendo elétrons. Ora, se recebendo elétrons é menos 0,44, essa reação ó, é de redução. Ó, íon ferro mais 2. Então eu inverto a reação, ó, coloco ferro no primeiro membro. Então eu inverto o sinal também do potencial. E o cobre, ele está o que? Ganhando elétrons. Eu já tenho 0,34. Somei os dois, só isso, Éder? É. Aqui eu não fiz muita jogatina, Éder, mas eu já vi questões que às vezes a gente tem que multiplicar para igualar o número de elétrons. Mesmo que você multiplique para igualar o número de elétrons, isso não vai ser levado em conta no potencial. Não é igualar a lei de Hess, não, que você multiplica os coeficientes estequiométricos e você também multiplicará o potencial, não, beleza? Somei, Éder, deu 0,78. Se deu positivo, é espontâneo. Éder, e se der negativo? Aí é não espontâneo, tudo bem? Vamos fazer uma questãozinha aqui do Enem, que caiu ano passado. Vamos ver de que maneira isso pode ser cobrado para a gente, beleza? Vamos lá, verifiquemos. Vamos lá, acompanhe. Enem PPL 2019, show? Vamos lá. Algumas moedas utilizam cobre metálico em sua composição. Opa, ó, o primeiro destaque que eu faço aqui, ó. Cobre metálico. Se eu tenho cobre metálico, aqui é o Cu sólido. Tudo bem? Em sua composição. Esse metal, ao ser exposto ao ar úmido na presença de CO2, sofre, ó, de fato. Lembra que eu disse no primeiro slide? O metal sofre oxidação. Nunca metal sofre redução. Quem sofre redução é o íon. Então, sofre oxidação formando um tal de zinabre, um carbonato básico de fórmula Cu2OH2CO3, que é tóxico ao homem e, portanto, caracteriza-se como um poluente do meio ambiente. Com o objetivo de reduzir a contaminação com o zinabre, diminuir o custo de fabricação, diminuir a contaminação com o zinabre e aumentar a durabilidade das moedas, é comum utilizar ligas, resultantes da associação do cobre com outro elemento metálico. A propriedade que o metal associado ao cobre, ou seja, aquele que se junta, que fica pregado nele, deve apresentar para impedir a formação de zinabre nas moedas é em relação ao cobre. Opa, como assim, Éder? Eu quero que você procure alternativa que me diga o que é que eu tenho que fazer para que esse outro elemento associado ao cobre ajude a não produzir zinabre. Éder, como é que não haveria produção de zinabre? Evitando a oxidação do cobre. Se eu evitar a oxidação do cobre, eu evito a formação do zinabre. Então eu vou procurar alguém que esteja junto comigo e, digamos assim, se sacrifique por mim. Vá lá e reaja, vá lá e sofra oxidação no meu lugar. Éder, tem algum assim que já pode mandar embora? Tem, bem aqui, ó. Letra E, menor número de elétrons na camada de valência. Isso aqui não tem nada a ver. Maior caráter ácido também não tem nada a ver. Menor capacidade de reação. Ora, se eu estou querendo que alguém fique pregado em mim e reaja no meu lugar, então ele deveria ter maior e não menor capacidade de reação. Maior número de oxidação. Nem se falou em inox. Sobrou somente letra C, de cuscuz de arroz com um pouquinho de chia. Oxente, era só isso? É sim, agora eu vou explicar. Menor potencial de redução. Ó, se eu tenho menor potencial de redução,
quer dizer que eu tenho maior potencial de oxidação. Ora, então se eu tenho menor potencial de redução, quer dizer que eu tenho maior potencial de oxidação. Quer dizer que eu sofro oxidação mais facilmente. Letra C, de churrasco, que é o que está por vir na sua aprovação. Meu Deus, Éder, mas é fácil. Éder, tem mais uma? Tem mais uma. Claro que tem mais uma questão para você. Mais uma questão do Enem do ano passado. Questão 2. Questão fresquinha. Vamos lá? Acompanhe. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, NaOH, famoso soda cáustica, e outra espécie química, pulverizada. Quando é adicionada água, adicionada água, vamos lá. A essa mistura ocorre uma reação, com liberação que libera um gás, ou seja, libera hidrogênio. Então, hidrogênio é o quê? Produto. E energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução, tá aqui, da água e de outras espécies em meio básico, expresso no quadro. Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência? Aumentar sua eficiência, tornar cada vez mais espontânea esse processo. Então vamos lá. O que foi que ele disse? Adiciono água. O que é que eu disse lá na primeira folha? Tudo que vai acontecer nos reagentes. Oxidou é nos reagentes, reduziu é nos reagentes. Então ele adicionou, eu adiciono onde? Nos reagentes. Adicionou água e a formação de gás hidrogênio. Olha o que é que você tem aqui na primeira linha do quadro. Você tem água formando hidrogênio. Então quer dizer que essa semi-reação de redução eu vou deixar o que? Ela intacta. Por quê? Porque eu quero que a água apareça antes da seta e o hidrogênio apareça depois da seta. Então essa primeira semi-reação eu deixo ela intacta. Então se ela é intacta, eu não mexo. Todas as outras reações devem ser o quê? Invertidas. Gente, por quê? Porque aqui é o potencial de redução. Se eu já sei que essa daqui vai ser mantida, as outras eu tenho que invertê-las, fazer com que, se eu estou ganhando elétrons, então as outras reações que se associarem a mim devem perder elétrons. Se perde os elétrons, tem que estar depois da seta. Para não perder tempo, se eu vou inverter a reação, aqui vai ficar mais 0,73, aqui vai ficar mais 0,22, aqui vai ficar mais 0,58, aqui vai ficar mais 2,33 e aqui vai ficar mais 0,88. Eu vou somar menos 0,83 com esses aqui. O que me der o maior valor vai ser a minha resposta. Vixe, como é que vai ser? Simples, 0,8 mais 0,7 ainda dá negativo, então tá fora. 0,83 mais 0,22 ainda dá negativo. 0,83 mais 0,58 ainda dá negativo, tá fora. 0,83 com 2,33, aqui pode ser. 0,83 mais 0,8 dá positivo? Dá. Mas quem é que dá mais positivo? Quando eu somar com 2,33 ou quando eu somar com 0,88? Quando eu somar com 2,33. Quem é que tem o 2,33, Éder? O alumínio. Letra A, que é o que você vai estar no teu Enem como aprovado ou aprovada.